Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos concluir uma atividade que nós começamos há várias semanas, que é de revisão e também correção de todas as atividades do período remoto, ok? Vamos lá então? Na última aula nós paramos em um vídeo e aí agora nós vamos dar sequência à nossa correção do dia 5/8, nessa aula que foi ao vivo pela plataforma Plural, onde nós fizemos uma revisão de conteúdo estudado nas aulas gravadas e esclarecimento de dúvidas também. Alguns de vocês tinham algumas dúvidas e nós conversamos um pouquinho sobre isso. Já na aula do dia 12/8, que vocês podem retomar essa aula, para quem não fez ainda essa atividade, quer melhorar a média ainda do segundo bimestre, eu acredito que ainda tem a oportunidade, né? Então, vocês podem acessar a aula do dia 12/8, onde falava sobre a Amazônia, e a atividade era um caça-palavras. Quem ainda não sabe o que é um caça-palavras, tem aqui uma fotinho e tem as dicas que a prof também colocou aqui do que vocês deveriam fazer. No item 6, era para que após a resolução dessa atividade, vocês enviassem foto para a professora ou deixar a atividade no caderno para que a prof possa estar avaliando, né? Sendo que alguns já estão com a nota lá no boletim. Na aula do dia 19/8, nós falamos sobre o capítulo 9, Nordeste e aspectos gerais. Então, teriam que escolher uma das sub-regiões do Nordeste, Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte, e posteriormente escolher uma música que goste e escrever uma paródia com o tema que escolheu, no caderno, tá? Para posterior apresentação aos colegas. Aqui, nesse primeiro momento, nessa semana, vocês teriam que escrever a paródia. Já no dia 26/8, vocês teriam que apresentar a paródia em uma aula ao vivo que nós fizemos, que seria como se fosse na sala de aula, onde vocês apresentam para a turma. Nós fizemos essa apresentação para todos os colegas e ficou umas atividades muito bacanas. Alguns não entregaram ainda, tá? Então, quem ainda tem interesse de fazer essa atividade, escreve a paródia, grava um vídeo e manda para a prof. Seguindo. No capítulo 9, Nordeste e suas divisões, na aula do dia 2/9, com base no capítulo 9, escreva em seu caderno de geografia uma síntese no caderno de cada sub-região do Nordeste. A prof não vai colocar aqui, tá? Porque é uma atividade individual, então vocês teriam que colocar lá as principais características dessa região. Eu colocaria lá que possui algumas divisões, colocaria um pouco da cultura, que é muito rica, um pouco da parte litorânea, enfim, espera-se que vocês tenham colocado basicamente isso, tá? Quem tem dúvida ainda sobre esse conteúdo, vocês podem acessar essa aula do dia 2/9 também com o auxílio do livro de vocês, do próprio capítulo 9, vocês vão obter todas as informações de cada sub-região do Nordeste, tá? Capítulo 9 ainda. Na aula do dia 9/9, a prof passou um trabalhinho para vocês sobre maquete. Então, vocês teriam que escolher uma das sub-regiões e fazer uma maquete, posteriormente enviar foto para a professora. Para quem ainda não sabe o que é uma maquete, a prof colocou uma foto aqui, tá? Não era para fazer uma maquete igual essa da foto. Esse é só um exemplo, para que vocês vejam que vocês poderiam utilizar qualquer tipo de material que vocês têm em casa, potinho, tampinha, papel velho, caixinhas, tá? Só usar a criatividade. Então, o esperado era que vocês fizessem uma coisa bem elaborada, bem bonita, porque vocês já estão no 7º ano. Seguindo, então, na aula do dia 16/9, foi uma aula ao vivo, onde a prof fez explicação dos conteúdos das aulas que são gravadas e esclarecimento de dúvidas também de alguns alunos. Conversamos um pouquinho sobre o Nordeste, sobre cada sub-região, né? Essa foi a nossa aula ao vivo do dia 16. No dia 23/9, então, tínhamos algumas atividades, né? Sobre o capítulo 10, região Centro-Sul, né? Que é uma região geoeconômica. Então, além de assistir
todo o conteúdo e a explicação do dia 23/9, vocês teriam também que realizar essas atividades aqui no caderno. Escreva em seu caderno todos os estados brasileiros e suas capitais que fazem parte da região Centro-Sul. Então, a prof colocou aqui algumas, né? Todas, aliás, juntamente com uma explicaçãozinha de onde fica cada região. Então, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, e assim vai, ok? Seguindo. 2. Descreva em seu caderno a localização da região Centro-Sul. Pessoal, Centro-Sul. Obviamente que centro já vai nos remeter ao centro, ao meio, né? Ao centro do nosso território brasileiro. Então, localiza-se, como o próprio nome indica, no centro-sul do Brasil, interligando estados que compõem as regiões do centro-oeste, sudeste e sul. Como vocês podem ver aqui na resposta da 1, tem um pouquinho aqui de estados da região sul, aliás, todos os estados da região sul, um pouquinho da região do centro-oeste e também da região sudeste. 3. Quais são as características físicas e naturais da região Centro-Sul? Na aula do dia 23/9, nos slides vocês têm todas as características, tá? O prof colocou aqui, então, que o relevo é mais acidentado, predominando as zonas de elevadas altitudes e cadeias montanhosas, mas vale ressaltar que os 2 pontos mais altos do país encontram-se na Amazônia. Desculpe, pessoal. O relevo é o mais acidentado, predominando nas zonas mais elevadas de altitudes e cadeias montanhosas, mas vale ressaltar que os 2 pontos mais altos do país encontram-se na Amazônia, ou seja, os 2 pontos de altitude mais elevados, tá? Mas nós não estamos falando que a Amazônia fica na região do Centro-Sul, tá? O prof deu uma pausa aqui só para analisar a resposta. Então, predominam-se assim as regiões serranas e os planaltos. Os 3 principais tipos climáticos da região do Centro-Sul são o tropical úmido e o subtropical. A hidrografia é caracterizada pela presença de 3 grandes bacias hidrográficas: Paraná, São Francisco e parte da bacia de Tocantins-Araguaia. Pessoal, então só vamos retomar aqui para o prof não precisar voltar no início do vídeo, tá? Os pontos mais altos encontram-se na região da Amazônia, do país, ok? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos pontos de altas altitudes aqui na nossa região, como por exemplo aqui na região de Vargem Bonita nós temos um dos topos mais altos de Santa Catarina também. Então, isso é importante. Agora nós estamos falando da região Centro-Sul, mas aqui que foi colocado da Amazônia nessa resposta, nós estamos falando do país daí, não só da região Centro-Sul, tá bom? Seguindo, capítulo 10, Centro-Sul, População e Desenvolvimento. Na aula do dia 30/9, então, teriam que assistir um documentário sobre a região Sul. Bem legal, tá? Esse documentário fala um pouquinho sobre a colonização, principais atividades econômicas e agrícolas. E aí, para ficar bem certinho, para vocês sintetizarem e concluir as 3 regiões geoeconômicas, a prof postou para vocês a foto de um mapa, que era esse mapinha aqui da foto, onde vocês teriam que imprimir, recortar e indicar a capital e também o nome de cada estado, uma atividade individual para manter no caderno. Já no dia 7/10, orientação e início das correções de atividades remotas. No dia 7/10, nós iniciamos a atividade que nós vamos concluir hoje, tá? Que é de deixar as atividades remotas zeradas, todas corrigidas. Então, semana que vem nós temos uma nota avaliativa do caderno na nossa aula ao vivo, onde um aluno por vez estará em videochamada com a professora, em reunião, para me mostrar o caderno, ok? Não vou aceitar sem ser ao vivo.
Tivemos bastante tempo, a prof ainda está à disposição para que vocês possam estar corrigindo. E é isso, né, galerinha? Utilizem 45 minutos mais 45 minutos, sendo que aqui nós tomamos somente uns 10, 12 minutinhos para corrigir, deixar o caderno com todas as datas em ordem para que semana que vem a gente possa atribuir uma nota, tá? Lembrando que o nosso ano letivo já está terminando, pessoal, e eu estou à disposição para auxiliar vocês nas atividades e também os alunos que até agora não entregaram atividades, tá bom? Um abraço!